Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Jonatas, é um prazer imenso ter vocês aqui e nesse vídeo nós vamos falar sobre o tema central da Bíblia Sagrada e obviamente que Jesus Cristo, o Messias, Jesus o nosso Senhor, ele é sim o tema central de toda a Escritura Sagrada. No vídeo anterior nós falamos sobre a estrutura e organização da Bíblia. Quando você pega a Bíblia Sagrada e olha no índice, você vai ver que a Bíblia ela está organizada, estruturada, dividida, não numa ordem cronológica, mas sim ela é dividida segundo categorias relacionadas aos assuntos a que pertencem. Então, dessa forma, nós temos na Bíblia Sagrada uma divisão em Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Nova Aliança. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, que são divididos em lei, história, poesia e profecia. No Novo Testamento nós temos 27 livros, divididos em biografia, história com livro de Atos, são 21 epístolas e a última categoria do Novo Testamento é profecia com o livro de Apocalipse. Então nós temos aí então uma divisão e organização da Bíblia. Eu chamo a atenção de vocês para o tema central da Bíblia, pois a palavra de Deus vai dizer em Daniel 11:32 que o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Então, para eu e você fazermos grandes coisas, nós precisamos conhecer a Deus. E a fonte inerrante pelo qual nós vamos conhecer a Deus é sim a palavra de Deus. Nós podemos ter outras formas de revelação a respeito de Deus através de uma visão, através de um conselho de alguém que Deus possa vir a usar para falar conosco, de uma pregação, mas sempre o filtro, o crivo, a fonte inerrante é a palavra de Deus. Qualquer outro tipo de revelação precisa passar pelo filtro da santa palavra das Escrituras Sagradas. Então, pessoal, voltando à questão aqui do tema central da Bíblia Sagrada, em Lucas 24:44, o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer o seguinte: e disse-lhes, foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus aponta uma divisão e fala que tudo estava escrito a respeito dele. Em Atos 3:18 nós temos, mas foi assim que Deus cumpriu o que havia predito, que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. E os profetas falaram então do sofrimento do Messias. Atos 10:43 vai dizer, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E para fechar essa análise, esse estudo do tema central da Bíblia Sagrada, eu trago para vocês até algo muito interessante que está no livro do Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos, da editora CPAD, onde ele mesmo, Antônio Gilberto, ele identifica algumas formas como Jesus Cristo é visto nas Escrituras Sagradas. Então ele vai dizer que em Gênesis, Jesus é o criador e o descendente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o libertador e o cordeiro pascual. Em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Números, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta. Em Josué, Jesus é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, Jesus é o libertador. Em Ruth, Jesus é o parente divino. Eu chamo a atenção de vocês aqui para o livro de Ruth, que é muito interessante, porque nós observamos no relacionamento de Ruth com Boaz que para o resgate de uma vida, 3 aspectos principais deveriam ser atendidos. Primeiro, deveria ser um parente próximo, o parente mais próximo. Segundo, deveria ter condições de fazer o resgate. E o terceiro requisito é que não deveria ser algo por uma imposição, uma obrigação, mas deveria ser algo voluntário por parte do resgatador. E quando Jesus Cristo ele vem para fazer a nossa redenção, o nosso resgate, ele cumpre esses 3 requisitos. Primeiro, ele se torna filho do homem, ele é chamado de filho do homem, aquele que é aparentado com os homens. Segundo, a Bíblia vai dizer que nós fomos comprados não por coisas perecíveis como prata ou ouro, mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ele atendeu ao segundo requisito. Só ele poderia fazer esse resgate. E o terceiro requisito para o resgate de uma vida que Jesus atendeu é que não foi algo obrigatório. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando os soldados vieram prender Jesus, o texto sagrado vai dizer que ele disse, olha, eu poderia rogar e o Pai enviaria 12 legiões de anjos. Então Jesus, ele voluntariamente, ele se coloca como nosso cordeiro, aquele que vai fazer a nossa redenção. Então Jesus, ele atende aos 3 requisitos para o resgate de uma alma lá no livro de Ruth. Em Reis e Crônicas, Antônio Gilberto ele vai dizer que em Reis e Crônicas, Jesus é o rei prometido. Em Esther, Jesus é o mediador e o intercessor.
Em Jó, Jesus é o nosso Redentor. Em Salmos, Jesus é a nossa canção, nosso louvor, nosso socorro e a nossa alegria. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão, Jesus é o nosso amado. Em Eclesiastes, Jesus é o alvo verdadeiro. Nos profetas, Jesus é o Messias. Nos evangelhos, Jesus é o Senhor e o Salvador do mundo. Em Atos, Jesus é aquele que ressuscitou. Nas epístolas, Jesus é o cabeça da igreja. Em Apocalipse, Jesus é o alfa e o ômega, o Deus Todo-Poderoso que volta para reinar. Bom, pessoal, vou fechando esse vídeo por aqui, falando aí sobre Jesus como tema central de toda a Bíblia Sagrada. Espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem curto. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, segue com a gente aqui, que eu vou trazendo para vocês mais estudos como esse, de bibliologia, estrutura e formação da Bíblia Sagrada e também outros assuntos aqui no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo.